Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. As batidas do martelo cada vez se ouvia mais, e um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre um madeiro, estava sendo pregado como um réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Meu Jesus por mim na cruz morreu, mas depois por mim reviveu. Suas mãos vertendo sangue e seus pés também pregados, o seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado, a coroa de espinhos lhe causou tanta aflição. Tudo isso ele sofreu para nos dar a salvação. Mas depois por mim reviver. O seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova colocaram meu Jesus. Os discípulos ali choravam a morte de meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Jesus muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa que muito breve há de voltar. Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar esperando o momento que ele vai manifestar. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Ouvintes amados, desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, o verdadeiro, aquilo que o símbolo tipifica, simboliza. É bom guardar isto de início, não é? Desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, o verdadeiro, o significado dos símbolos. Desprezar a bandeira brasileira, as suas cores, desrespeitá-la,
significa desprezar, desrespeitar toda a nação, todo o povo. Significa desrespeitar as matas, desrespeitando o verde, a fauna, a flora de um modo geral. E assim, todas as cores tendo o seu significado, o amarelo significando a riqueza mineral, o ouro especialmente, o azul, a abóbada celeste, aquelas estrelas representando os estados, o branco representando a paz. Agora, a bandeira deve ser reverenciada, porque ela simboliza um povo, uma nação, uma pátria. Todas as bandeiras, mesmo não sendo da nossa pátria, elas têm que ser respeitadas, porque elas simbolizam um povo, uma nação, uma pátria. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, que está atada, ligada de um certo modo à vida natural. Agora nós temos aí no termômetro a escala acima de 0 e temos a escala abaixo de 0. Sim, abaixo de 0 você já sabe do que se trata. A coisa está bastante fria. Acima de 0, por volta do 0, está frio. Mas na medida que vai subindo a coisa, vai esquentando. Vai subindo, vai subindo, vai esquentando. Então nós temos um ponto natural. E nós precisamos de saber, termos a estas alturas, um termômetro, para ver como vai a nossa vida espiritual. Se estamos abaixo de 0, ou estamos mornos, quer dizer, um pouco acima de 0, ou se estamos quentes. Agora, toda a Bíblia Sagrada é escrita em torno de tipos, de parábolas, de símbolos. Os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo, o grande sábio São Paulo, que disse que não usou de sua sabedoria em ponto algum para pregar o Evangelho. Ele não se baseou em sublimidade de sabedoria humana. Mas vejam só, todos os homens escritores do livro dos livros. Você pode ter um livro muito importante, muito bom, muito famoso, mas ajuntando todos os livros famosos do mundo, ainda estão sob o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E eles usaram tipos, usaram coisas naturais como ponto de partida. Usaram as coisas terrenas para explicar as espirituais. Mas aqui nós temos uma escala, temos um ponto X, para mais ou para menos. E esta Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, está dizendo, usando justamente tipo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você gostaria de saber onde está isso? Em Apocalipse 3, versículo 15, 16. Mas a quem se refere isso?
Esta carta está sendo endereçada ao anjo de Laodiceia. Anjo é mensageiro. E o mensageiro ali servia apenas para transmitir o recado. O recado de Deus. O recado do Senhor. Em relação a tal igreja que estava na Ásia, na verdade, com o nome de Laodiceia, que significa mulher, que significa também direito dos povos, possuindo então características perfeitas da era em que estamos vivendo. O Senhor Jesus não ia ocupar o Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, simplesmente visando aquelas igrejas locais ali na Ásia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não. Ele endereçou, na verdade, a elas, porque elas possuíam em si características que seriam evidenciadas, se manifestariam durante os 7 períodos da igreja aqui na Terra, respectivamente falando, cada uma por sua vez. Mas eu quero me fixar nisso. O termômetro de Deus acusou que a era em que estamos vivendo é morna e por isso está vomitada da sua boca. Isso não se refere ao mundo pagão. Isso se refere a alguém que já esteve nele. Que já esteve nele. Vamos usar a linguagem ao pé da letra, que já esteve em seu estômago. Mas ao invés de descer, de ser assimilado para o seu corpo, foi vomitado. Eu estou usando uma linguagem do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que poderia usar palavras que nenhum dicionário poderia nos explicar. Mas, no entanto, ele falou o mais simples possível. Porque quanto mais sábio é o homem, mais simples ele fala. Mais simples ele vive. Porque o sábio é aquele que vive para o simples. Este é que é o sábio. O grande é aquele que serve. Diante de Deus a coisa é diferente. Mas aqui está, meu ouvinte, meu irmão amado, o termômetro de Deus está aqui. Nesta hora presente, dando um balancete, dando um inventário, acusando o estado da era em que estamos vivendo. Uma era que se jactancia ser rica em dons, rica em religião. E esta Bíblia está escrita para os crentes. Deus não tem satisfação a dar a incrédulos. Eles já estão por si separados de Deus. E esta Bíblia está escrita para crentes. Todas as suas promessas são para os crentes, bem como todas as suas repreensões são para os crentes. Toda promessa de vida eterna é para aquele que crê, e toda promessa de condenação é para aquele que não crê. Ora, aquele que não crê é aquele que não obedece. Agora vamos lembrar do que citamos na abertura deste programa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. Veja a linguagem. A linguagem é sempre tomando uma pedra, é tomando o fundamento de uma casa, de um edifício. Sempre eu estou dizendo, fazendo menção disto, porque é muito importante. Você vê aquela casa linda, muito bonita ali.
aquele edifício tão alto, tão bem acabado, que chama atenção nos cartões postais, chama atenção dos turistas, chama atenção de todo o povo. Lá há uma coisa escondida, sobre o qual aquela beleza tem se manifestado, aquela utilidade pública tem se manifestado. É o fundamento, é o alicerce, ninguém vê. Mas deve saber que aquilo é o principal de tudo. Se a beleza da igreja tivesse de fato o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ela seria justamente a beleza que Cristo viria buscar. Porque isso significa caráter. Não beleza aparente. Os apóstolos começaram em Atos 2:38, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Isto prosseguiu em todo o Novo Testamento. Isso é fundamento. Os profetas nunca trataram com três deuses, com três pessoas distintas. Isso é fundamento. Agora, sobre qual fundamento? Sobre qual Pedro a sua igreja está edificada? Sendo que o próprio batismo de Pedro é negado escandalosamente, é torcido, e o próprio Pedro disse, eles torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Isso é casa edificada na areia, vindo os ventos, as tempestades da imoralidade, do vício, do crime, das superstições, das feitiçarias, a casa caiu, o sal ficou insípido, está pisado pelos homens, e aí está um montão de Babilônia caída, dependendo dos poderes humanos, pisado pelos poderes humanos. Mas isto está escrito nas Escrituras, que ela com suas filhas, ambas cairiam e seriam pisadas. É necessário que haja apóstolo, é necessário que haja profeta. Paulo disse em Efésios 4, versículo 11, e ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que significam mestres nas Escrituras. Precisamos saber o que é um pastor, para que a nossa fé esteja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. O pastor é uma pessoa especial. Ele deveria ser tratado e considerado como uma das altas autoridades, porque antes de tudo, ele em si carrega uma tarefa. Ele não é mais homem nem menos homem do que qualquer outro homem natural. Mas é uma coisa, ele carrega uma tarefa espiritual. Ele tem uma tarefa especial. E se esse homem tem uma tarefa especial, então ele deve ser considerado um homem especial. Ele é construído de uma forma tal que ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga, o pastor. Ele é o boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias, e sem favorecer a nenhuma, e arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à dulçura. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas.
é a quem deve estar entregue a orientação que o lar precisa. É o pastor. Ele deve estar pronto para isso. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ele deu a uns como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então ele senta entre duas famílias em questão, se é que são cristãs. Leiam 1 Coríntios 6, antes de irmos aos juízes do mundo, deveríamos levar a nossa causa à igreja, e a palavra do pastor ser a coisa final. Eles se assentaram entre as duas famílias, sem nenhuma parcialidade, sem favorecer a nenhuma, arrazoar aquilo e trazer aquelas duas famílias à doçura. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas, ele foi ordenado para isto, ele veio de Deus para isto. E é através dele que a igreja é edificada. Ele é como aquele construtor que está olhando o serviço de cada pedreiro, que está olhando a posição de cada servente. Ele está examinando a massa. Ele está olhando, sempre corrigindo o nível. Ele está sempre cuidando das coisas. Todos vão embora para o seu descanso. Ele tem que passar por ali às vezes, sozinho até, e olhar como vão aquelas coisas, aquele serviço, aquela construção. Se o alicerce ficou bem feito, caso contrário, aquela parede vai ruir. Se a casa está sendo edificada na rocha, ele tem tudo, ele tem prumo, ele tem nível, ele tem a régua, ele tem a linha, ele tem a palavra de Deus, ele tem as coisas de Deus, através das quais ele pode orientar. Ele pode orientar esta mocidade, ele pode orientar a mulher casada, ao homem. Confie no pastor, uma vez que ele seja de fato um homem que esteja edificando a sua fé, começando pelo seu batismo no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, lembra de um amigo seu que sofre. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. E a fé